Muito bom. Então vamos lá. Para quem está acompanhando na live do Facebook, talvez não tenha ouvido, essa é uma aula dentro de uma formação de coaching. As pessoas estão na terceira aula e eu vou explanar um pouco sobre o que é hipnose, como praticá-la de uma maneira... Freddie Jakin assistindo, Morning Jakin. De uma maneira simples, porque é aplicado ao coaching, não é uma hipnose no sentido da hipnoterapia, não é a hipnose no sentido... Existem várias hipnoses, né? A hipnose é a mesma, mas ela é aplicada em vários campos. Existe a hipnose de palco, que é aquela que você vê em show. Existe a hipnose de rua, que você vê onde? Na rua! Existe a hipnose aplicada ao esporte, existe hipnose aplicada a vendas, existe hipnose aplicada à comunicação em geral, existe hipnose aplicada ao estudo, à aprendizagem. E aqui a gente vai falar especificamente da hipnose aplicada ao coaching. Falar em coaching, tem um livro. Aqui é minha biblioteca. Eu tenho um livro bacana aqui, ó. Mindset Coaching. Que se você ainda não tem, eu recomendo. Porque sim, tá? É o melhor que tem nessa área. Sobre coaching, sobre mindset. E eu recomendo. E pronto. Então vamos lá. O que é hipnose? Hipnose é o que está escrito no meu braço aqui. Hipnose. In English, hypnosis. Hipnose é um processo absolutamente natural. Hipnose é um processo que ocorre conosco todo o tempo. Agora, por exemplo, eu estou vendo na tela aqui algumas carinhas hipnotizadas. As pessoas estão prestando uma atenção enorme em mim. Isso é muito bom. A hipnose tem diversas definições. A clássica, tradicional, nos livros, é hipnose é um estado alterado de consciência, tal, e vai. Para a APA, Associação Americana de Psicologia, American Psychology Association, hipnose é um processo de atenção focada. O que eu disse agora? Tem gente assim aí, ó, olhando para mim. Está hipnotizado. Processo de atenção focada. O que significa isso? No nosso dia a dia, no nosso normal, nós somos bombardeados de estímulos. É um monte de coisa pedindo a nossa atenção. Então, grosso modo é assim. Assista a televisão, ouça o rádio, responda o e-mail, mande a piadinha no WhatsApp, converse com o vizinho, cozinhe, limpe o chão. A gente tem várias tarefas no dia a dia. A gente tem várias tarefas para executar no dia a dia. E a nossa cabeça ela é bombardeada de solicitações, de preste atenção em mim, de olha para mim, de pense em mim, chore por mim, liga para mim. É mais ou menos, eu gosto dessa metáfora aqui da biblioteca. Tá? Tem a biblioteca aqui. Se esses livros falassem, eles estariam dizendo algo assim, ó. Ah, leia-me, que eu tenho uma coisa interessante para você. Não, olha, o meu é mais legal. Ah, você falou um dia que ia me ler. Ah, você já me leu, precisa repor, não faz tempo. Se os livros falassem, cada um ia estar solicitando a atenção, ok? Na vida, no dia a dia, as coisas, a maioria delas não falam ainda bem. Elas também ficam solicitando a nossa atenção. Então o nosso cérebro fica assim, ó, no que é que eu presto atenção? Nesse livro, naquele livro, no outro livro, na prateleira, na estante como um todo, no quê? Nós literalmente somos bombardeados, nós recebemos bilhões de estímulos por segundo. Estímulos visuais, imagens todas que a gente vê, estímulos auditivos, que a gente percebe ou não. Vou dar um exemplo de estímulo auditivo que você não percebe. Se aí onde você está tem ar-condicionado ligado, presta atenção se ele está fazendo barulho. Se não tem ar-condicionado, presta atenção em qualquer barulho. Aqui onde eu estou tem um cachorro latindo lá longe. Presta atenção em qualquer barulho. E aí eu pergunto para você, antes de você prestar atenção, o ar-condicionado estava fazendo barulho? Antes de você prestar atenção, o cachorro estava latindo? Sim ou não? Estava. Você estava ouvindo? Não. Por que você não estava ouvindo? Porque não é importante. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Como o barulho do ar-condicionado não era importante, você não estava prestando atenção. Agora que eu falei, você não consegue tirar ele da cabeça, né? Você tá, para que ele vai lá? Enquanto o latido do cachorro, o barulho na rua não era importante, você não estava prestando atenção. Agora que eu coloquei sua atenção lá, você não consegue destirar a atenção de lá. É assim que acontece. Imagens o tempo todo chamando a nossa atenção. Sons o tempo todo entrando, porque o ouvido não desliga, o olho desliga. Você fechou o olho, desligou o olho. O ouvido não, né? Fica entrando informação. E sensações táteis, sinestésicas.
calor, frio, vento, umidade, superfície dura, lisa, rugosa, sensações gustativas e olfativas. Está sentindo algum cheiro, tem algum gosto na boca, etc, etc. Então todos esses estímulos ficam competindo pela nossa atenção. O que é que a hipnose faz? Ela ajuda a gente a selecionar onde é que eu quero colocar a minha atenção. Uma pessoa normal, seja lá o que isso signifique, eu não conheço ninguém normal, mas nos livros está escrito pessoas normais, tem em média uns 70 mil pensamentos por dia. É pensamento para caralho. É impossível dar atenção a 70 mil coisas num dia. Não tem como. Então o que é que o cérebro faz? Ele seleciona o que a gente vai prestar atenção. Há um livro famoso que se chama O Mágico Número 7 mais ou menos 2. Significa que a gente consegue dar atenção de 5 a 9 informações de cada vez. Blocos de informação. Então você consegue agora, por exemplo, saber que dia é hoje, que horas são mais ou menos, se você está com fome ou não, se está com frio ou calor, como é que está a temperatura, a pressão da sua bunda na cadeira, agora que eu falei, sua atenção foi para sua bunda. Você sabe que está assistindo uma aula, uma live, um vídeo, ó, chegando em 7. Quando chega aqui, ó, você começa a esquecer 1 e 2. Quando começa a entrar informação nova, é preciso deletar outras, porque não dá para dar atenção para tudo, ok? Então vamos lá. Nós temos uns 70 mil pensamentos por dia. Muito pensamento. Quais deles a gente permanece? Quais pensamentos ficam na nossa cabeça? Anote isto. Pensamentos sobrevivem de atenção. Os pensamentos que vão ficar são aqueles que a gente der atenção. Eu gosto da brincadeira das canetas aqui. Vou pegar as canetas e simular que cada caneta aqui é um pensamento, tá? Então eu estou num momento qualquer de dolce far niente. Aí vem um pensamento. Isso aqui é um pensamento, tá bom? Vem um pensamento aqui, ó. Ah, eu preciso responder os e-mails, para minha caixa tá cheia e tal. Aí vem outro. Puxa, vejo a hora de voltar a funcionar as academias para eu fazer exercício e tal. Aí vem outro. Ah, eu tenho que levar o cachorro para tosar, não sei o que lá. Qual desses vai ficar na minha cabeça? Aquele que eu dei atenção. Vamos começar de novo. Vem um pensamento assim, ó. Preciso responder os e-mails, a minha caixa tá cheia. Tem e-mail importante. Tem um monte de porcaria lá, preciso ativar o anti-spam porque tá chegando muita porcaria e tal. Por que esse outro não entrou? Porque eu dei atenção para esse aqui. Não dá para dar atenção a 2 pensamentos ao mesmo tempo. Então quando vem um e eu não dou atenção, ele vai embora, ele perde lugar para o outro. Pensamentos são como nuvens. Vem. Se eu não der atenção, vem outro. Se eu não der atenção, vem outro. Aí eu dou atenção, aí ele fica. A hipnose ajuda a gente a escolher que pensamento queremos dar atenção para que possamos executar uma determinada tarefa com mais excelência. Porque imagine se você está numa cirurgia, você não é cirurgião, então você está lá como paciente. Você está deitado na maca, anestesiado, apagado, aberto, seu peito, sua cabeça, uma parte do seu corpo está aberta. E o cirurgião que está lá cutucando você, mexendo nos bagulhos, está conversando com o amigo assim, ó. Cara, não vejo a hora de fazer um churrasco, meu, tô com vontade de tomar uma cerveja, e tá lá mexendo no seu cérebro, no seu coração, nas suas tripas. Eu imagino que você não ia gostar disso. Se é que você fosse sobreviver para poder julgar o comportamento do médico. Nesse momento, o ideal é que esse cirurgião esteja com toda a atenção no que ele está fazendo. Toda a atenção em você. Assim um cirurgião, assim um policial, assim um dentista, assim um professor, assim um coach. Na hora de fazer a sessão, o seu coach merece que você esteja completamente presente. Então a gente está falando de hipnose no processo de coaching dos dois lados. Para você, coach, estar presente e focado no trabalho, e para aplicar no seu coach, para que ele também esteja focado no trabalho, na sessão, nos procedimentos, e possa ter uma visão em túnel. O que é visão em túnel? Todos nós, infelizmente ou felizmente, por um processo adaptativo, estamos vivos por isso, todos nós já passamos por situações perigosas.
reais ou imaginárias, tanto faz, tá? O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Ele dispara no corpo os sinais, se algo estiver acontecendo, ou se eu imaginar que algo está acontecendo, ele dispara os sinais do mesmo jeito. Em situações de perigo, todos nós já passamos, real ou imaginário, o cérebro faz o que a gente chama de visão em túnel. Ele seleciona, normalmente, no dia a dia, eu estou prestando atenção, observando um monte de coisa. No momento de perigo, o cérebro faz com que a visão faça... E eu foco apenas na ameaça ou na... Como é que eu posso me livrar dela? No momento de perigo, nosso sistema dispara 3 estratégias de sobrevivência. Luta, fuga ou freeze, que é luta. Luta eu vou enfrentar a ameaça, vou para cima. Fuga. Fuga é saída pela direita, fugir. E freeze é freeze, congela, para. Para que a gente faz isso? A gente luta para quê? Para sobreviver. Então, sendo ameaçado, eu vou atacar para matar o outro e sobreviver. Fujo para quê? Para sobreviver. Não dou conta do outro, é grande, são vários, tá. E friso para quê? Para sobreviver. Predadores não gostam de sangue frio, só o urubu. O predador gosta de sangue quente, o predador gosta de matar. Se você finge que está morto, o predador desiste. Ok? Qualquer que seja a estratégia de sobrevivência, o sistema entra em visão em túnel. Você foca na ameaça ou você foca como é que você vai reagir. Tá? A hipnose ajuda isso, ajuda no momento necessário a criar a visão em túnel, sem precisar disparar os mecanismos de alerta. Você não está em perigo, você apenas quer atenção, quer foco. Algumas pessoas, bem poucas, bem pouquinha mesmo, sofrem de um transtorno chamado SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O pensamento da pessoa é muito pensamento da pessoa. Isso causa uma exaustão física e mental terrível. Então, nesses casos, a hipnose atua para minimizar a frequência cerebral. O diabo é isso. Nós temos 4 níveis de frequência cerebral. Quem está acordado agora, não é todo mundo que está acordado? Aí, tá vendo? Eu já tô vendo aí. Deve ter isso, deve ter. Eu não gosto de falar da SPA, que as pessoas... Existe uma coisa que eu chamo de síndrome do Globo Repórter. Quando o Globo Repórter passa um programa sobre doença na sexta-feira, segunda-feira o telefone da clínica começa a tocar. As pessoas falam, eu tenho aquilo, eu vi na televisão, eu tenho aquilo. Tem aquilo o quê? Aí eu vi lá, eu tenho aquilo, eu tenho cólica menstrual, tenho endometriose, eu tenho eclâmpsia. Eu falo, então, mas você é homem. Não, mas eu vi lá, eu tenho aquilo. Então quando a gente fala eu evito falar de transtorno, de doença, porque as pessoas se identificam. Quer ficar doente? Eu vou dar uma dica pra você ficar doente. Entra no Google e digita 3 coisas que você sente, ruim que você tem. Bota lá, cansaço, mais dor de cabeça, mais falha de memória. Enter. Você tem uma doença. Vai aparecer lá que você tem uma doença e vai morrer ainda em breve. A hipnose ajuda você a minimizar a frequência cerebral. O que é isso? Nós temos 4 frequências. Quem está acordado agora, e não é todo mundo, mas quem está acordado agora, num eletroencefalógrafo, ia medir que você está em beta. Beta, 3 a 25 ciclos de onda por segundo. Seu cérebro está ativo, pensando, raciocinando, mantendo você atento. Nesse momento, as sugestões, elas batem numa barreira. Numa barreira de quê? De pensamento. Tem 70 mil pensamentos dentro da cabeça. Você dá uma sugestão para você mesmo ou para o seu cliente. Desenhe um cenário futuro, estamos em meio a uma pandemia. Eu chamo de pandemônio, né? Estamos no meio do pandemônio, você está aí e tal, sem ver. O que você imagina que vai ser o seu futuro? Ah, nem consigo pensar. Claro que não, tá cheio de... uma gritaria dentro da cabeça. Então, nesse caso, a hipnose entra para... Então, ó, beta. Estamos acordados aqui, vivendo, falando, pensando nada. Deu uma relaxada? Alfa. Alfa é o estado da maconha. Dizem. É aquele relaxamento que nós temos naturalmente, tá? Eu sou de São Paulo, vim morar aqui no Ceará, e aqui no Nordeste é muito comum o uso de redes. Não de rede internet, que é como a gente está usando. Rede mesmo, pendurada nas paredes. Então, deitou na rede, dá uma balançadinha, a tendência natural é você entrar em alfa, é você baixar a frequência cerebral. Quem não tem rede, sentar no sofá, sentar numa poltrona, enfim, dá aquela parada, dá aquela respirada, entra em alfa.
E tem outras duas frequências cerebrais, delta e teta, que não vem ao caso agora, que são muito profundas, já é perto do sono, tá? E aí já passam, então, tanto ao céu e tanto à terra, não vai dar para trabalhar. Tá muito excitado, muito estressado, não vai conseguir realizar tarefas cognitivas muito... E se estiver dormindo, claro que também não, né? Então, alfa pra gente já tá bom. Alfa, aquele relaxamentão, serve para quê? Bom, o cérebro tá lá, em beta. Aí eu vou usar algumas estratégias, nós vamos ver aqui, e baixo para alfa. Eu minimizo a frequência elétrica, né? O cérebro emite eletricidade. Eu minimizo essa frequência elétrica, eu abro as possibilidades para que eu aceite sugestões e para que eu tenha maior clareza de ideias e de pensamentos. Ok? Então, como diz a APA, a hipnose é atenção focada. Uma das maneiras, existem várias maneiras de você baixar a frequência cerebral. Muita gente para isso usa de fármaco, usa de remédio, usa calmante, usa... enfim. E pode-se fazer isso de uma maneira muito simples. Vamos entender uma coisa. O cérebro que a gente tem dentro da cabeça é o mesmo cérebro que os nossos avós lá na caverna tinham. É o mesmo. Mudou bem pouquinho, tá? A diferença básica do cérebro dos nossos avós na caverna e do nosso cérebro hoje é o córtex pré-frontal, o neocórtex. Então o cérebro é dividido em 3 partes. Essa é a teoria do Dr. Paul MacLean, que é o seguinte: o cérebro tem a parte cérebro primitivo, que é chamado de límbico, cérebro primitivo, reptiliano, que é responsável pelas nossas ações. Ao redor dele, abraçando ele, tem um cérebro chamado límbico, que é o cérebro das emoções, e sobre ele tem o córtex, a parte visível do cérebro, pensamentos. E nós, Homo sapiens sapiens, alguns Homo sapientíssimos, temos o córtex e o neocórtex, aqui bem na testa aqui, a parte mais nova do ser humano. O que nos difere dos primatas, nosso DNA tem apenas 1,2% de diferença de um primata. Que é isso aqui? Polegar opositor, primata não tem. E pré-frontal. Se olhar um primata de lado, a testa dele é achatada aqui, ó. Falta um teco. Esse teco que falta chama neocórtex. É a parte responsável pelo raciocínio, pelo planejamento. A inteligência do ser humano está no cérebro todo. Nós temos inteligência musical, nós temos inteligência espacial, nós temos inteligência... Mas a inteligência de raciocínio, de dedução, de lógica, está nessa parte aqui. Isso é ótimo, nos trouxe até aqui como civilização. Isso é uma merda a hora que a gente quer relaxar, porque isso aqui fica... aquele falatório dentro da cabeça. Então a gente precisa aprender a baixar o volume dentro da cabeça. Existem inúmeras técnicas para isso. Num processo de coaching, você não vai pôr o seu cliente para dormir. Você não vai usar técnicas de indução rápida. Nas formações de hipnose, o que o pessoal mais quer aprender é indução rápida. Ô professor, ensina que você põe a mão que a pessoa cai. E aí eu faço esta cara aqui, ó. Pra que você quer aprender isso? Pra que você quer derrubar a gente? Pra que você quer apagar as pessoas? Pra que você quer que as pessoas durmam? No processo de coaching, você vai conversar com a pessoa. O ideal é que ela esteja acordada. Então existem diversas técnicas. Eu tenho um curso, inclusive, chama-se Workshop de Induções Hipnóticas. Eu ensino 20 maneiras de induzir o transe hipnótico. E na propaganda eu coloco assim, ó. Workshop de Induções Hipnóticas. 20 maneiras de induzir ao transe hipnótico que não servem para nada. Por que eu digo isso? Porque se você não souber o que fazer depois, não serve para nada. É como se você fizesse um curso de anestesia. 20 maneiras de apagar alguém. Para quê? Não sei. Se você não souber o que vai fazer depois que a pessoa está apagada, não serve para nada. Então essas técnicas de indução de apagar as pessoas servem para hipnoterapia. Tá? Você vai trabalhar os bagulho lá dentro da cabeça dos outros. No coach você não precisa disso. Então, esquece a indução rápida, esquece a indução instantânea, esquece a indução por choque. Qual é a que eu recomendo para um processo de coach? Relaxamento progressivo. Esse é o nome bonitinho. E dentro do relaxamento tem alguns. Tem Jacobson, tem Schultz, tem vários. São os autores de alguns relaxamentos, mas que buscam a mesma coisa. Minimizar a frequência cerebral.
Para quê? Para que eu possa então dar sugestões, dar orientações, de modo que a pessoa não fique brigando para prestar atenção em mim ou na conta que ela tem para pagar, para prestar atenção na tarefa que lhe foi atribuída ou se ela desligou o fogão ou não. Porque se ela tiver no fogão dela, se ela tiver na conta para pagar, ela não está na sessão. E ela não estando na sessão, não vai ter o resultado que você espera. Você como coach, você proporciona às pessoas chegar do ponto A ao ponto B. Estado atual, fudido. Estado desejado, felizão. Beleza. Você vai ajudar a pessoa a fazer essa ponte. Só que se ela não estiver presente 100%, talvez ela retroceda até, né? Porque ela vai a você com uma demanda e o processo não tá rolando, não tá rendendo e ela retrocede. Ela fala, comigo não funciona. Meu problema é ainda pior do que eu imaginava. Etc. Ou ela personaliza, ela diz que ela tem um problema maior, ou ela atribui a você, ela diz você é um mau profissional, ou ela generaliza, o coach não serve para nada. Ok? Então o que é o relaxamento progressivo? É bem autoexplicativo. Como o nome diz, é relaxar progressivamente. O que é progressivamente? Partes por partes. Você pode fazer o relaxamento progressivo de cima para baixo, da cabeça aos pés, ou pode fazer como eu prefiro dos pés à cabeça. Numa sessão de hipnoterapia, o meu relaxamento progressivo leva 30 minutos, meia hora. Numa sessão de coaching você não precisa fazer isso porque o objetivo é outro. Você precisa apenas diminuir a frequência cerebral. O cérebro dos nossos avós na caverna é o mesmo. E lá na caverna nós aprendemos uma coisa. Quando estamos em estresse, quando estamos em alerta, quando estamos preocupados, a nossa respiração é curta e rápida. Então eu estou lá na caverna, escuto um barulho, um galho que... um barulho lá fora. O ideal é que ao ouvir um barulho fora da caverna eu não saia para ver. Ai, será que é uma visita? Provavelmente eu não volte para contar quem era. Então, nossos antepassados aprenderam a ouvir um ruído lá fora, viu o mato se mexer, viu uma sombra, entrar em estado de alerta. E esse estado de alerta dispara no corpo uma coisa chamada eixo HPA, hipotalâmico, pituitário, adrenal. É uma série de hormônios e neurotransmissores que deixa a gente alerta. Cortisol, adrenalina, zoião, para enxergar melhor. Nariz abre uns buracos para entrar mais ar. Coração velho, para quê? Para jorrar sangue. Para onde? Ou para os membros superiores, para eu lutar com a ameaça, ou para os membros inferiores, para eu fugir da ameaça. Por isso que no momento de susto, de medo, dá o frio na barriga, porque o sangue sai da barriga e vai para as extremidades. E nessa hora a gente está respirando curto e rápido, o ar entra pulmão, hematose, o ar vai para o sangue, coração manda o ar para o cérebro, chega oxigênio bem pouquinho, o cérebro entra em alerta e todo o corpo entra em alerta. Nós aprendemos isso nas cavernas. O cérebro de hoje é o mesmo. Quando estamos em alerta, estamos em estresse, a gente faz a mesma coisa que os nossos tataravós faziam. Então o cérebro já aprendeu que toda vez que você está respirando curto e rápido, é porque existe algum problema, real ou imaginário. E aí ele dispara todos os mecanismos de segurança. E você fica gastando energia, tempo, se preparando para um inimigo que não existe. Logo, o inverso é verdadeiro. Toda vez que respiramos lenta e profundamente, o cérebro entende que está tudo bem. Que não há nenhuma ameaça, nenhum perigo. Então ele desliga os mecanismos de defesa e, ao contrário, ele dispara no sistema hormônios e neurotransmissores legaizinhos, que vão deixar a gente bem. E quanto melhor psicológica e fisicamente eu estiver, mais propício estou para pensar de maneira assertiva. Faz sentido para vocês? Que bom. Portanto,
O que eu recomendo? Que ao início de uma sessão, você já aprendeu numa outra aula o que é rapport, vai estabelecer rapport com o seu cliente e vai sugerir, deve sugerir para ele um pequeno exercício de relaxamento, de respiração. Uma coisa curta e rápida. Perdão, só um passo antes. Recomendo que na sua sessão, na sua anamnese, na sua entrevista inicial, você mostre para o seu cliente, para o seu coach, isso estou pensando em sessões presenciais, tá? A minha cabeça ainda está no mundo pré-pandemônio. Mostrar uma lista de músicas relaxantes para que ele escolha. Eu sugiro você entrar no YouTube e digitar Relax, R-E-L-A-X. Tem música de 5 minutos, tem de 10, de meia hora, de 1 hora, 2, de 8, de 20. Você pode dormir a noite inteira ouvindo música relaxante. Pede pro seu cliente escolher qual que ele gosta mais ali, porque tem música ali de cachoeira, tem música com passarinho, tem música de violino, tem música de chuva, etc. É aquele achar bacana. E aí nas sessões dele, você deixa aquilo lá tocando em BG, em background, em segundo plano. Tá em segundo plano, mas o ouvido capta tudo, o inconsciente também. Então a pessoa vai entrar na sala e já vai sentir um bem-estar, porque tá tocando uma música que ela gosta, que ela escolheu. Tá? Isso aí tá dentro de rapport ainda, tá bom? Aí ela entrou na sala, bom dia, boa tarde, boa noite, anyway. Tudo bem, como é que você tá, como é que foi, beleza e tal? Vamos lá, vamos pra sessão, então vamos lá. 2 minutinhos, fazer um exercício de respiração, para dar uma oxigenada no cérebro e uma acalmada nos pensamentos. E esse exercício é muito simples, é inspirar pelo nariz, de forma lenta e profunda. E aí o que acontece? Eu não sei da onde o ser humano, esse bicho maravilhoso, que se não existisse tinha que ser inventado, ele decidiu, sabe-se lá por quê, que fundo é para cima. Quando eu peço para alguém respire fundo, a pessoa faz assim, ó. Os peitos encostam no pescoço. O único lugar que fundo é para cima é no seu peito. Fundo quer dizer para baixo. Então quando alguém disser para você respire fundo, você tem que encher a sua barriga, não o seu peito. Fundo quer dizer para baixo, tá bom? Então você vai ensinar o seu cliente a respirar, porque ele não sabe. Respirar fundo é inspirar pelo nariz e fazer barrigão. O pulmão tem 3/3, ele divide em 3 partes. E no dia a dia a gente respira de modo que enche só o primeiro terço, só a parte superior do peito. Já põe pra fora, já põe pra fora, já põe pra fora. Não oxigena porra nenhuma. Então é mandar o ar pra barriga, de modo que os 3/3 do pulmão inflem. Com isso, embaixo do pulmão tem um troço chamado diafragma. Quando você respira enchendo o barrigão, o diafragma baixa. O diafragma baixando, ele vai massagear as suprarrenais. Olha o nome, suprarrenal, em cima do rim. Na verdade chama adrenal. Se ela chama adrenal, é porque ela produz o quê? Adrenalina. Se você faz uma massagem na suprarrenal ou uma massagem na adrenal, ela não produz adrenalina. Se ela não produz adrenalina, você não fica excitado, você não fica elétrico. Ao contrário, ao respirar lenta e profundamente, o seu cérebro, que é o mesmo do seu avô da caverna, vai lembrar que tá tudo bem. Porque você imagina, em que momento nossos avós na caverna, um leão correndo atrás deles, respirava lenta e profundamente. Eu vou morrer, então quero morrer saudável. Não. O cérebro aprendeu que toda vez que a gente respira lenta e profundamente, é porque para nós está tudo bem. Se está tudo bem, ele desliga os mecanismos de alerta e ele manda outras cositas bonitinhas para nós. Ele ajuda a produzir GABA. GABA é um neurotransmissor dopaminérgico, é relaxante. Ele manda endorfina, sensação boa. Você sabe disso. É natural tudo isso. Quando você
tem uma coisa, faz uma coisa muito boa, acontece algo muito bom na sua vida, muito, muito bom, você dá um suspiro, você... Ai, que bom! Você dá uma respirada que o diafragma vai lá no seu calcanhar, na hora que você sente um prazer por alguma atividade ou alguma resposta, alguma coisa muito boa acontece. Você faz isso. Ah, que legal. Lembra sexo, quando você fazia sexo? Lembra? Então, quando você fazia sexo, ao terminar você dava uma... porque tinha sido muito bom. Algumas pessoas estão fazendo cara assim de sexo? Procure no Google. Então, você propõe ao seu coach, ao seu cliente, ao início da sessão, que ele coloque-se numa posição confortável. O que é confortável? Eu não sei! Eu estava dando curso uma vez no meu instituto, estava lá em São Paulo ainda. Aquela salona cheia, né? Cheia de gente. Aí eu falei, sente-se confortavelmente. Quando eu falei isso, uma criatura, um ser humano do sexo feminino, pegou as pernas e deu aquele nó de yogi, sabe assim? Pegou o carcanhar, botou em cima da coxa, a outra perna aqui. Eu olhei aquilo, me deu cãibra vendo. Olhando aquilo, me deu cãibra. Pra ela, aquela criatura, aquilo é confortável. Então, gente, confortável significa o quê? Eu não sei. De repente você fala pro seu cliente que ele pode tirar o sapato, que ele pode soltar o cinto se a calça estiver apertada, tirar a carteira da bunda. Tem umas pessoas que têm muito dinheiro, então a carteira é muito grossa. Fica no bolso de trás, quando senta aquilo fica pressionando o nervo ciático. Ela não sabe por que ela tá com dor nas pernas, porque ela tem a carteira gorda na bunda. Tirar a carteira, soltar a gravata se estiver usando. Enfim, ficar confortável é ficar confortável. Então sente-se confortavelmente. Eu sempre sugiro que feche os olhos. Porque ao fechar os olhos já minimiza mais de 50% da disputa. Estou de olho aberto, principalmente agora que eu estou gravando aqui, estou gravando em duas plataformas. Então eu tenho duas câmeras para olhar. Estou vendo a cara de umas pessoas de um lado, estou vendo perguntas e respostas do outro. É disputa, fora tudo que tem ao redor aqui dos meus equipamentos. Então, fala para o seu coach, fecha os olhos. Ó, já minimizou. Agora, respira pelo nariz, inspira. Joga o ar lá embaixo e você realmente vai precisar ensiná-lo, porque você também não sabe. Ele não sabe respirar. Então vamos treinar a respirar? Vamos! Então vamos lá. A mãozona aberta, você vai colocar aqui, ó, no umbigo. Palma da mão no umbigo. Bota lá. Isso. A outra mão na caixa de catarro. Bota aqui, ó, no peito. Isso. Agora você vai respirar fundão e prestar atenção que a mão que está no peito tem que ficar imóvel, ela não pode se mexer. E a mão que está no umbigo, ela tem que ir conforme você respira. Então vai lá, pelo nariz, enche. Se a mão de cima balançou, solta o ar e faz de novo. Vai lá. Mão no umbigo, mão no peito. Se você achar que fechar o olho melhora para você, fecha o olho e vai lá, pelo nariz. Manda lá para baixo. A barriga tem que empurrar a sua mão que está embaixo. Segura por um segundinho ela cheia de ar. Solta pela boca. Inspira de novo. Empurra a mão de baixo. Segura um pouquinho. 1, 2. Solta pela boca. Solta tudo. Tudo, tudo. Tem ar velho aí dentro. Mais uma vez. Segura. 1, 2, 3. Solta pela boca. Isso. Eu tenho certeza, pra muita gente, deu twin, deu um bagulho na cabeça. Deu. Por quê? Porque fazia tanto tempo que seu cérebro não recebia oxigênio, que agora que ele chegou, o cérebro ficou doidão. Falou, olha, oxigênio. Rapaz, que saudade. Aconteceu que você não vinha mais aqui. Porque a gente respira. Parece cachorro cansado. Aí entra bem pouquinho. Entra bem pouquinho. Um pulmão com pouco oxigênio vai jogar pouco oxigênio pro sangue. Um sangue desoxigenado vai mandar bem pouquinho oxigênio pro cérebro. Um cérebro desoxigenado vai entrar em estresse. Aí você tem dor de cabeça. Aí você tem... eu vou falar termo técnico aqui, que fala doença que o nego já começa a achar que tem. Você começa a ter problemas cognitivos, porque o cérebro tá... Ele tá morrendo, ele tá sem ar! O cérebro tá sem ar, porque você não respira! E aí ele vai buscar nutriente em outro lugar. O cérebro vive de duas coisas, só duas coisas.
oxigênio e glicose. Só isso. Aí não vai oxigênio porque você não respira direito. Ele vai buscar onde? Na glicose. Ele vai tirar a glicose do seu sangue. Vai dar o que em você? Fome. Na verdade, vontade de comer. Comer o quê? Porcaria. Você vai atacar a geladeira, você vai atacar o carboidrato. Sabe por que você vai atacar carboidrato? Porque você não respira. Você não coloca oxigênio para o seu cérebro. É grátis, hein? Aproveita que ainda é grátis. Logo vão taxar também essa porra. Então, 3, 4 respiradas profundas dessa, lentas e profundas. Se tivesse de novo o eletroencefalógrafo que a gente falou no início, o cérebro já estaria em alfa. De novo, o estado da maconha. Eu falei já 2 vezes em maconha aqui, gente. Deixa eu explicar o negócio. Não estou fazendo apologia, inclusive, porque maconha traz 2 problemas sérios. 2 problemas sérios, tá? 1, a maconha fode a memória das pessoas. E 2, tem outra coisa que eu não lembro agora, mas depois, o dia que eu lembrar, eu falo, porque são 2, tá? Alfa, baixou. A partir daí, o cérebro está muito mais propício a raciocinar, a deduzir e a concluir, que são coisas distintas, tá? Para você que vai aplicar como profissional, recomendo isso. Isso devia ser obrigatório, devia vir na cesta básica. Manual de respiração. Antes de atender o seu cliente. Hoje em dia a gente está fazendo tudo remotamente. Mais fácil ainda. Aqui, ó, 1 minuto antes de você entrar, de você apertar o connect com o seu cliente, faz isso você. Dá uma espreguiçada, uma relaxada, tira a tensão do seu corpo. Nós somos uma coisa só, corpo e mente é o mesmo sistema. Se os seus ombros estão encostados nas suas orelhas, você está numa tensão danada assim, ó, como é que você vai dar atenção para alguém? Você está precisando de cuidados. Você precisa baixar esse ombro. Você precisa baixar a sua frequência cerebral. Você está preocupado com outras coisas. Lembra, agora você é o piloto de um avião. Se tua mulher está te traindo, na hora que você está pilotando um avião, é legal você esquecer disso. Não vai resolver na hora. A menos que você jogue o avião em cima da casa. Enfim, não vai resolver. Vai atender o cliente, você tem que trabalhar para você ficar relaxado, relaxada. Baixar essa tensão. Dar uma mexida no corpo. E dar 4 ou 5 respiradas lentas e profundas. O seu cérebro vai fazer assim, ó. Vai dar uma expandida. O cérebro é a parte mais importante do corpo. Aristóteles dizia que o coração era a parte... Aristóteles não. O ser humano dizia que o coração era a parte mais importante do corpo. Aristóteles achava que o cérebro servia... Olha só que interessante. Que o cérebro servia para refrigerar o corpo. Dizia, tá com calor? Começa a suar aqui porque o cérebro está refrigerando o corpo. E, obviamente, todo mundo aqui já ouviu falar em parada cardíaca, transplante cardíaco, e as pessoas sobreviveram. Já ouviu falar em parada cerebral? Já ouviu falar em transplante cerebral? O cérebro é a parte mais importante do corpo. Ele precisa ser bem tratado, porque é ele que vai cuidar de todas as outras partes. Um cérebro sem oxigênio, um cérebro cheio de estresse, de cortisol, adrenalina, de glutamato. É um cérebro tenso. É um cérebro de motorista de ônibus em São Paulo, 6 horas da tarde. Não é muito produtivo. Então o contrário é verdadeiro. O cérebro relaxado, bem nutrido, é um cérebro que vai proporcionar que você pense, planeje, deduza, conclua com mais clareza. E viu só o trabalho que dá para você fazer isso? Você precisa de 2 coisas, 3 passos. Passo 1, se colocar confortável. E repetindo, cada um sabe o que é confortável. Agora, por exemplo, eu estou fazendo essa gravação, essa live em pé. A minha mesa de trabalho, isso eu recomendo, inclusive essa mesa eu recomendo para quem está agora, né, no home office, e mesmo quem não está, que trabalha em escritório sentado. A minha mesa ela é móvel, ela sobe e ela desce. Então agora eu deixei ela na altura
para eu trabalhar de pé. Quando eu me canso, eu baixo a mesa e sento, ela... Então é bom, para quem trabalha sentado muito tempo, algumas pesquisas dizem o seguinte: sentado é o novo fumar. Até um tempo atrás, fumar era a pior coisa que um ser humano podia fazer. Escangalhava várias partes do corpo e provocava uma morte lenta e dolorosa. Com a vida moderna, olha só, eu, criança, eu era o controle remoto do meu pai. A gente estava vendo televisão e falava para mim, aumenta um pouquinho, aí eu ia lá e aumentava, voltava para poltrona. Troca de canal, eu ia lá e trocava. Hoje em dia, há muito tempo, a gente tem o controle na mão. Então, você senta no sofá e liga a TV. Dá fome em você, você pega o celular e liga para o iFood. E ainda fica puto que você tem que ir até a portaria buscar, porque por você empurrava na porta. Você nem ia ir lá. Então a nossa vida está mais ou menos assim, ó. A gente passa umas 8 horas deitado, dormindo. Aí levanta, senta para tomar café. Aí levanta, senta no carro para ir até o trabalho, antigamente, né? Aí levanta, entra no trabalho, senta. Trabalha até a hora do almoço. Aí levanta, vai almoçar, senta para almoçar. Aí almoça, levanta, volta para o trabalho, senta. Trabalha até 6 horas sentado. Levanta, entra no carro, senta. Vai até em casa. Chega em casa, senta no sofá. Então o corpo humano não foi feito para ficar sentado. Para isso a gente tem dobradiça. A gente tem perna, joelho, rodillas. Acho tão bonito o joelho em espanhol, rodillas. A gente tem dobradiça que é para mexer. O criador do universo, eu sou ateu, tá bom? Eu não falo em Deus. O criador do universo, ele inventou o universo e depois ele inventou o breakdance, que é pra gente treinar, usar as dobradiças do corpo para mantê-lo em atividade. Então, a gente fica sentado muito tempo, a gente respira mal, fora comida, lixo, drogas, etc., álcool, tá? Aí chega uma pessoa para nós e fala assim, eu vim aqui para você me ajudar. Eu não estou dando conta de mim, como é que eu vou ajudar alguém? Mas claro, você está fazendo um curso exatamente para isso, para você se instrumentalizar para ajudar as pessoas. Então lembre-se de ajudar a pessoa mais importante do mundo. Você. Você tem que estar bem para poder oferecer isso para os outros. Então, lembre de espreguiçar, lembre-se de... Boa, Gilmar, tô vendo o Gilmar espreguiçando aí. Lembre-se de beber água. Quando meu filho era pequeno, tinha lá, sei lá, 8 anos. Sei lá, meu filho era pequeno. E ele jogava videogame no computador, não era na TV, no computador. E a gente tinha um código. De tempos em tempos eu passava perto dele e dizia assim, ele lá no computador, eu dizia estica. Ele dava pause e empurrava as mãos para frente, bem para frente, falava, empurra o teto. Ele empurrava o teto. Óbvio que não dá para empurrar o teto, né? Mas enfim, a ideia era empurrar o teto. Com a outra mão. Ele empurrava o teto com a outra mão. E eu atrás dele, eu falava, olha para mim. Aí, pelo outro lado. Empurra a parede. Esticava para empurrar a parede. A outra, esticava. Pronto. 1 minutinho fazia isso. Bom, dali o tempo, uma meia horinha, voltava. Estica. Então treina você também esticar. Beba água e respire lento e profundamente. Minimize sua frequência cerebral. Você tem mais clareza de visão daquilo que você vai fazer. Ensine o seu coach, o seu cliente, a fazer a mesma coisa. Uma mente atribulada, uma mente... Ele não consegue fazer um FUP, ele não tem tudo para você, ele não tem clareza É turvo, é como se fosse uma lente suja. A lente dos óculos, quem não usa óculos, uma janela suja. Você não tem a visão clara do que tem do outro lado. Ok? Porque seu cérebro está pedindo, pelo amor de Jeová, respira. Respira. Um jovem chegou a Sócrates, o filósofo, e disse, Sócrates, eu gostaria de ter o seu conhecimento, a sua inteligência. Sócrates disse, vamos ao lago. Chegando no lago, entraram num barco, rema. Chegou no meio do lago, Sócrates perguntou, o que é que você quer? E o jovem disse, eu quero ter o seu conhecimento. Sócrates pegou pelos cabelos, enfiou a cabeça do jovem dentro do lago e ficou segurando. E o moleque estava quase desfalecendo, Sócrates tirou ele do lago. Obviamente, quando tirou do lago, ele
E você é maluco, eu te pedi conhecimento e você me afoga. E Sócrates disse, quando você quiser o conhecimento, do mesmo jeito que você queria o oxigênio agora há pouco, você o terá. Então, não espere alguém enfiar a sua cabeça dentro de um lago para que você dê ao oxigênio a importância que ele tem. Respire. É grátis. Eu até fiz uma arte, eu faço... Quem me segue nas redes antissociais, todas as artes que tem lá sou eu que faço, eu gosto de fazer. Eu fiz uma arte que está assim, para não pirar, o segredo é respirar. Bastante oxigênio para dentro. Depois você pode, se você se interessar, existem algumas outras técnicas de respiração. Tem respiração para acalmar, tem respiração para excitar, para você, é o contrário, quando você está letárgico. Ai, eu tô morrendo de sono, eu tô... Ai, meu Deus, ó Deus, ó céus, ó vida, ó... o que é que eu faço? Bom, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Se para acalmar eu respiro lento e profundamente, para despertar eu faço o quê? Eu faço o contrário. Para despertar você deve... fundo também, mais rápido. Presta atenção no que acontece. Vamos lá, vamos junto comigo aqui, ó. Pelo nariz, fundo e rápido, vai. Vai lá. Hiperventilação é o nome, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, você desmaia. Tá bom, senão você desmaia, tá? Se você hiperventilar por 1 minuto, 2 minutos, você desmaia. Por que desmaia? Porque entra tanto ar no sistema que ele dá um blackout, desliga o disjuntor. O cérebro fala, não sei o que está acontecendo, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo, e desliga. Então se você nunca desmaiou, a aula de como, tutorial de como desmaiar. Como desmaiar? Primeiro, escolha para que lado você vai cair. Você quer aprender a desmaiar, faz isso na cama, deitado. Deita na sua cama ou no sofá e faz isso. Hiperventila, sem parar. Você vai apagar. Excesso. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se hiperventilar demais, você apaga. Mas se você está letárgico, está morto, está cansado, está sem energia, hiperventila umas 10 vezes. Se você tiver resfriado, eu recomendo que você hiperventile na pia do seu banheiro, porque você entendeu. E aí vai o cérebro, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí você acorda para o seu dia a dia. E quando você está excitado, no sentido de muito aqui para cima, você respira lento e profundamente. E aí você faz o processo inverso. Beleza? Eu não sei que horas são, não sei quanto tempo a gente tem. Eu não sei. Restrição para quem tem hipertensão. É bem pouquinho, Vanessa. A gente está tranquilo com relação ao horário. Tá. A nossa aula vai até o meio-dia. Então eu deixei esse horário tranquilo para você. Que eu quero inclusive aproveitar a sua presença aqui para dar uma pincelada nos temas para eles terem uma outra visão. Ah, legal. Se for possível, depois eu gostaria, no momento, que você desse uma pincelada no conceito de sistema representacional. Legal. Que é uma coisa que a gente vem aprendendo desde o começo, vem trazendo para eles. Tá. Hoje, e eu quero mostrar para eles a importância do sistema representacional, fazer rapport, entrar no universo do interlocutor e também fazer superposição do sistema representacional para colocar o coach. A gente usa muito no coach, eu ensino para eles, durante a sessão, usar essa superposição para criar um estado de relaxamento. Às vezes, no meio da sessão, eu quero aplicar uma ferramenta, já uso uma superposição para dar uma relaxada. Show. E já entrar Show. com uma ferramenta de intervenção. Legal. Então vamos lá. Então sigamos. Então eu imagino que você tenha entendido que com o relaxamento físico, né? Com o conforto físico, é bastante desafiador você relaxar a mente se você estiver todo trancado, assim, ó, todo encolhido, todo com vontade de ir no banheiro. Imagina alguém com vontade de ir no banheiro, como é que relaxa? É bom, aí não cabe nem relaxar, o ideal. Então, primeiro colocar o corpo numa posição confortável, novamente, seja lá o que isso signifique. Eu tenho uns trimelique de vez em quando que eu tiro tudo, eu tiro o relógio, eu tiro a aliança, eu tiro tudo, me dá um negócio, eu quero liberdade. Então, de repente, o seu cliente quer também, e às vezes, como você não deu a senha, ele fica constrangido de fazer isso. Fala pra ele, olha, nas minhas sessões eu sou muito profissional. Eu digo assim, ó, eu sou extremamente profissional. Tire toda a sua roupa e coloque ali em cima da minha. Pra gente fazer, entendeu? Uma coisa bem naturalista. Tirar anel, relógio, brinco, às vezes está incomodando a pessoa. Ela pôs 8 horas da manhã, são 5 horas da tarde, ela não aguenta mais aquilo. Soltar uma gravata, tirar um paletó, etc.
Depois respirou um pouquinho, deu aquela relaxada, acalmou, aí a pessoa começa... E aí, claro, você como profissional precisa ter esse olhar de perceber se durante o processo ela entra em estresse de novo. Eventualmente você faz algum tipo de pergunta ou sugestão que leva ela para o estresse. Como é que você imagina um cenário para a sua vida profissional daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos? Ai meu Deus. Ai, nem sei. Você observa que ela entrou em estresse de novo com uma pergunta. É hora de você falar, então peraí, vamos lá. Respira de novo, traz ela de novo cá para baixo, que pessoas em estresse costumam produzir resultados pobres. Você sabe disso. Quantas vezes você fez cagada? Porque você estava em estresse. O Daniel Goleman é um psicólogo, autor do livro, eu não vou achar agora porque não estava no projeto aqui. Ele tem um livro chamado Inteligência Emocional. E ele teorizou ele nomeou um processo que ele nomeou como o sequestro da amígdala. Amígdalas são duas coisinhas que a gente tem dentro da cabeça. Aqui não é amígdala, tá? O nome disso é tonsilas. Virou amígdala, sei lá por quê. Amígdala você tem na cabeça. A amígdala é o segundo cérebro. O primeiro cérebro é o reptiliano, da ação. O segundo cérebro é o da emoção, o límbico. Tá lá no límbico. A amígdala tá lá. E em cima é o córtex do pensamento. O sequestro da amígdala é quando as amígdalas sequestram o córtex. A gente para de pensar, a gente desliga, entre aspas, o terceiro cérebro e funciona no segundo e no primeiro. Ou seja, a gente volta a ser animal. Qual é o ato físico de alguém que acaba de fazer uma cagada, acaba de fazer uma besteira? O ato físico é... Onde é que ele põe a mão? Onde está desligado. Ele põe a mão no neocórtex e fala, puta que pariu, que merda eu fiz. E agora? Às vezes ele só xingou alguém, às vezes ele matou uma pessoa. Em seguida a mão é aqui. Tá ativando. Então o que o Daniel Goleman nos ensina? Primeiro que isso acontece. Eu chamo de processo de virar o Hulk. Você é o Dr. David Banner. E alguma coisa acontece e você explode, vira o Hulk e quebra tudo. Depois que o Hulk quebra tudo, o que acontece? Ele volta. E quando ele volta, fala, agora já foi, o que ele vai fazer? Quebrou tudo. Então, primeiro passo. Ter consciência de que isso acontece com você, que você é um ser humano, e com o seu coach, com o seu cliente. Ensinar a pessoa a identificar isso. Quando? Na hora que está acontecendo. Estou virando o Hulk agora. Ou seja, a minha amígdala está sequestrando o meu pré-frontal. Eu não estou raciocinando direito. Então, primeiro passo, saber que isso existe. Segundo, identificar na hora, falar, está acontecendo isso. E terceiro, interromper. Como é que interrompe? Quem palpita aí? Como é que interrompe o sequestro da amígdala? Quem dá um palpite? Quem dá um chute aí? Respirando. Muito bem, Rose. Respirando. Entenda lá o mecanismo. Eu não tenho mais pré-frontal nesse momento, tá? Eu não sou mais racional. Eu tenho as amígdalas gritando dentro do meu sistema límbico, dizendo perigo, 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 perigo. Quando isso acontece, o cérebro dispara luta, fuga ou freeze. Ele está vendo um perigo imenso. Agora, a hora que eu começo a respirar, eu estou mandando outra mensagem para ele de que, tá tudo bem. Ele desliga o processo, ele desliga as amígdalas. Desliga não, pelo amor de Deus, desligar as amígdalas, ele minimiza o sequestro e o pré-frontal acende e aí eu raciocino o que é que eu devo fazer. Então esse processo pode se dar durante uma conversa. Você toca num ponto que é muito sensível para a pessoa e ela entra nesse processo louco aí. Aí você tem que ter esse olhar de, naquele momento, minimizar o que está acontecendo na cabeça dela. E lembra, guarda isso, tá? Corpo e mente são o mesmo sistema. Você percebe o que se passa na mente de uma pessoa olhando o corpo dela. Se a pessoa está pensando de maneira agressiva, de maneira perigosa, de maneira que dispare esses mecanismos, o corpo dela vai mostrar. Os ombros dela vão subir, as mandíbulas vão cerrar, ela vai franzir o senho aqui, ela vai apertar ou as próprias mãos, ou o que tiver a caneta, o que tiver na mão, ela vai mostrar para você que ela está pensando coisas não muito interessantes nesse momento. E você, com a habilidade, vai ajudá-la a desmontar essa estratégia, focar em outra coisa. Porque quando você pensa melhor. Ok? Um outro elemento, talvez seja novo para você,
se chama dissociação. Nós interpretamos a realidade, o mundo, a vida, de duas maneiras. Associado ou dissociado. Traduzindo. Ou você vê as coisas mentalmente como se você estivesse lá, isso é associado. Ou você vê as coisas como se você estivesse assistindo você lá. Isso é dissociado. Por exemplo, se eu sugerir que você imagine-se andando de bicicleta, de olhos abertos ou fechados, pense em você andando de bicicleta. Preste atenção que imagem surge na sua cabeça. Muito bem. Se você vê as suas duas mãos e o pneu da frente da bicicleta, você está associado com a imagem. Se você vê você em cima de uma bicicleta, você está dissociado da imagem. Tudo bem? Qual é a diferença básica? Quando você está associado a um pensamento ou a uma imagem, a intensidade emocional é mais alta. Quando você está dissociado, a intensidade emocional é mais baixa. Isso serve para quê? Serve para você modular a intensidade emocional. Horas. Você vai tratar de um assunto que só de pensar você fica mal? Só de lembrar de uma pessoa, situação, você fica muito mal? Ora, dissocia. Lembra daquilo como se você estivesse assistindo na televisão, no cinema, na tela. Veja você se fudendo lá. Você vai prestar atenção, vai perceber que isso te afeta muito menos. E o contrário também. Há pessoas que não sentem prazer na vida porque elas têm as memórias afetivas positivas dissociadas. Ela lembra dela ganhando um prêmio, ela lembra dela ganhando um aumento, sendo promovida, casando, tendo filho, tudo dissociado. Aí não foi já. Treine, lembrar dos seus bons momentos, ensine o seu coach a associar os momentos positivos, passados ou futuros. Quando você for imaginar um cenário profissional, pessoal, positivo, faça de maneira associada. Não adianta você imaginar você se dando bem lá no trabalho, você se dando bem é uma terceira pessoa. Então, baixou a frequência cerebral, ampliou a visão interna cerebral, ampliou as possibilidades e treina. É ruim, eu vou olhar de fora. É bom, eu vou mergulhar nisso. Faz toda a diferença, ok? E aí entrando no que o Edson sugeriu, sistemas representacionais, que a turma do coach já viu, eu estou numa live também, quem não sabe, não tem ideia o que é isso, sistemas representacionais é o modo, é a descrição do modo como percebemos o mundo. Nós nós captamos, nós sabemos que o mundo existe, o ambiente existe através do sistema nervoso. Visão, audição, tato, olfato e gustação. Visão são imagens, tudo aquilo que eu vejo. Visual externo é o que eu estou vendo, visual interno é o que eu estou imaginando. Audição é tudo aquilo que eu ouço. Em PNL nós chamamos de visual, imagem, audição, som, sinestésico, sensação, olfativo e gustativo. O olfativo e o gustativo estão dentro de sinestésico. Então você pode dizer que nós trabalhamos com 3. Visual, auditivo e sinestésicos. Lembrando que o sinestésico tem 3 coisas dentro. Cada um de nós tem uma preferência. Nós temos todos os sentidos. Mas cada um de nós tem uma preferência, um sistema representacional preferencial. Meu caso particular, eu sou preferencialmente auditivo. Sons me interessam muito, sons me incomodam muito. Quando eu estou dando curso e começam a conversar, mesmo que eu não queira, eu escuto o que eles estão falando. Me incomoda. Pessoas predominantemente auditivas gostam muito de música. Pessoas predominantemente auditivas preocupam-se com a linguagem. Nós, auditivos, evitamos falar comer, dormir, fazer. É estranho para nós isso. Pessoas predominantemente visuais se importam muito, obviamente, com imagem. Pessoa predominantemente visual, ela entra numa casa finamente decorada, ela fala que aquele quadro está torto. Ela vê detalhes que as outras pessoas nem percebem. A pessoa predominantemente sinestésica, sensação para ela é importante.
Você não sabe qual é o seu cliente, por isso você tem que oferecer para ele. Você quer sentar, você quer um café, uma água. Se ele quer um café, é uma coisa mais quente. Se ele quer uma água, uma coisa mais refrescante. Você deve dar... Quando eu atendia em hipnoterapia, eu dava o controle do ar para o cliente. Falava, coloca na temperatura que você quiser. Porque tem que estar confortável para você, não para mim.